A catástrofe em Nova York está se tornando cada vez mais catastrófica. Nem sei como dizer isso melhor. Quero contar a vocês uma história incrível sobre como a regra do meu professor e fundador da filosofia que sigo, ou seja, Andrew Golambos, funciona 100%. Nos casos das novas medidas em Nova York e do comunismo que eles estão tentando trazer para esta cidade que já foi grandiosa. Então, a regra de Golambos. Tudo o que o governo faz leva, e sempre leva, a resultados exatamente opostos aos pretendidos. O que agradou a todos. O governo, por exemplo, quer ajudar os pobres e lhes concede uma pensão, ou seja, um pagamento por não fazer nada. Ou seja, eles roubam daqueles que trabalham e dão para aqueles que não fazem nada. Eles provavelmente pensam, o governo, que dessa forma estão ajudando aqueles que não fazem nada. O que está acontecendo? Vamos entender. Aqueles que queriam criar novos empregos não os criam, porque agora ou não têm dinheiro para isso, ou não têm dinheiro suficiente. As pessoas que deveriam ir trabalhar lá, consequentemente, não vão, porque os empregos não foram criados. Eles não ficam procurando trabalho dia e noite, nem inventando maneiras de ganhar dinheiro, apenas ficam sentados esperando o pagamento mensal, que os ajudem a se manter no mínimo. Ou seja, eles não têm novas oportunidades que poderiam tirá-los dessa situação. Esse número... imagina. Para conseguir se tirar dessa situação sozinho, mas eles perdem a motivação, recebem uma pequena esmola e uma falsa sensação. Como se nada de ruim fosse acontecer com você, e se acontecer, nós vamos vir aqui ajudar. Ou seja, é pouco e ruim, mas não tem problema, digamos assim, sempre vamos tirar você dessa. Por isso, a única coisa em que eles pensam, esses que recebem constantemente todo tipo de benefício e outras coisas, é basicamente como conseguir mais para si mesmos. Sim, do governo, dos chefes de qualquer um. Ou seja, o mesmo governo que rouba dinheiro de quem trabalha e o repassa para quem não trabalha, se aproveita das esperanças dos que não trabalham e promete a eles que, se votarem de novo e nos mantiverem como governo, bem, nós vamos aumentar nossos serviços, inclusive dar o mesmo dinheiro para vocês, talvez até mais. E além disso, ainda vamos dar para vocês telefones grátis, computadores grátis, moradia grátis, transporte grátis, vales grátis para comida e bebida alcoólica. Claro, grátis, grátis, grátis. Não se esqueça da saúde, da educação e, enfim, tudo o resto vai ser de graça para vocês. Por quê? Porque se vocês nos escolherem mais uma vez, nós vamos roubar ainda mais de quem trabalha. Bom, claro. Planejaram uma coisa, mas saiu algo totalmente diferente que não ajuda em nada os pobres, mas ajuda muito quem? Chilena aos membros do governo. Você acertou. Agora uma história que vai te ajudar a entender como isso funciona. É assim que funciona, sim. E ela, por assim dizer, vem de tempos antigos. Nem imaginava, por assim dizer, Galambus. Li muito sobre Nelson e, de repente, descobri essa história maravilhosa. Aqui está uma das versões da queda do grande Império Romano. Não garanto, mas uau, parece bem plausível. Ou seja, por que não garanto? Porque nasci um pouco depois da queda do Império Romano. O Império se dividiu em duas partes. Uma parte foi conquistada, mas a outra permaneceu e de forma séria. Chegou até a ter planos de avançar e reconquistar, recuperar o restante do Império Romano e restabelecer sua grandeza e poder. Eles existiram por 1000 anos e acreditavam que continuariam por mais tempo. Entra em cena o imperador Diocleciano, um bom homem que cuidou de seus súditos, que, bem, a única coisa que... Ele não entendia nada de economia, não entendia nada de psicologia e, eu suspeito muito, não entendia nada de política. Mas era imperador, ou seja, aparentemente, um homem astuto, mau, rancoroso, que, bem, eliminou todos que estavam em seu caminho. E depois disso ele se tornou o chefe do Império Romano. Me perdoem, pelo amor de Deus, aqueles que acham que ele conseguiu o poder de outra forma. Eu nunca vi ninguém conseguir o poder de outra forma. Agora, nem sempre temos governos democráticos, por isso acabamos tendo esses fracos, porque eles têm outra forma de chegar ao poder. Durante esse tempo, basta ser ganancioso, burro, esperto, traiçoeiro e por aí vai. Não é necessário ser um agressor, né? Embora ajude. Durante vários anos houve seca, calor, seca e coisas assim, e por isso os preços dos alimentos disparam. Querendo conquistar a simpatia e o amor do povo, Diocleciano emite um édito, ou seja, algo como um decreto presidencial, como chamaríamos hoje, né?
Nesse édito está escrito que 3.000 produtos alimentícios, pelo que entendi, ou principalmente alimentícios listados abaixo, não podem ser vendidos pelos comerciantes por um preço maior do que o preço antes da seca. E antes da seca, havia 3 vezes mais produtos, gastava-se muito menos água, muito menos esforço e tudo mais, então era possível vendê-los mais barato e ainda assim ganhar um bom dinheiro com isso. Se venderem todos os produtos durante a seca, que custaram muito mais caro para serem cultivados, além de serem poucos, quem vende vai receber muito menos dinheiro do que investiu. Não é só menos dinheiro, é menos do que o que foi investido. Ou seja, vendendo os produtos por preços abaixo do custo, você está tendo prejuízo. Quanto mais você vende, mais você perde. Se você vende pouco, perde um pouco. Se vende muito, perde muito. E agora, como todos entendiam, eles começariam a trapacear e vender escondido. Então, nesse edito, havia uma pequena observação. Então, como vamos punir aqueles que tentam vender produtos mais baratos do que dissemos, hein? Sim. Muito simples. Naquela época, isso era feito facilmente, cortavam a cabeça. Os vendedores, na verdade, podiam ter a ideia de trancar todos os produtos no celeiro, colocar um cadeado e não vender, para não perder dinheiro, porque cada vez que vendem um pouco, perdem um pouco, vendem muito, perdem muito. E para isso também havia uma ótima ideia de Diocleciano. Se você é fazendeiro ou vendedor de produtos, tem a licença correspondente e não vende os produtos, então vocês vão cortar a sua cabeça. Bem, tudo bem. Digamos que a pessoa decidiu assim: vou vender tudo o que tenho. Que se dane, vou perder dinheiro, mas pelo menos vou sobreviver, me poupar, aguentar e guardar um pouco para meu sustento até anos melhores. Quando a situação normal começar, a seca não vai mais existir e eu vou começar a cultivar de novo. Tudo vai ficar bem de novo. Que nada. Lá em cima, as pessoas também refletiram sobre isso, não são bobas. Se você é fazendeiro e tem terra para plantar, mas não cultiva nada nessa terra, então vão cortar sua cabeça. E no final das contas, os fazendeiros, os revendedores de alimentos, os fornecedores, todas as pessoas que lidavam com o cultivo, entrega, armazenamento e venda de alimentos, entenderam. Não importa o que fizessem, não importa o quanto tentassem, não importa o quanto se virassem, teriam suas cabeças cortadas. Eles não gostaram disso. Eles começaram a fugir em massa. De suas terras, de suas fazendas, de suas cidades, de seus armazéns. Eles fugiam com as famílias, porque naquela época, se não houvesse pai, cortavam a cabeça das crianças. Fácil. Sim. Tempos mudaram, não cortam mais nossas cabeças. Agora quero contar outro detalhe interessante sobre o que acontecia. Nas fronteiras, nas regiões de fronteira, quem vocês acham que servia? Serviam os filhos dessas mesmas pessoas. Estamos fugindo. Eles avisaram seus filhos. E vamos te esperar lá, no aniversário da tia Froze, naquele lugar onde nos encontramos uma vez, 4 anos atrás, onde o riacho faz uma curva. Debaixo da árvore alta, brincadeiras à parte, começou uma deserção em massa das legiões. E no ano seguinte, o Império não produziu nem metade do que costumava produzir todo ano. Além disso, uma quantidade incrível de defensores das fronteiras fugiu, desertou de suas regiões, das legiões. Legiões, não regiões. Quero dizer logo que o Império não desmoronou de uma vez. Impérios nunca desmoronam rapidamente. Perceberam isso alguns anos antes dos bárbaros começarem? Entenderam? Interessante, né? Atacavam as legiões restantes, avançavam para dentro, saqueavam, matavam, levavam o saque, depois iam cada vez mais fundo, mais fundo, mais fundo, ano após ano. Cada vez menos produção, ano após ano. Menos dinheiro para os legionários. Ano após ano, menos legionários. E o Império Romano caiu. Chegou a hora de nós, senhores, passarmos para a nossa história, na qual não é mais o imperador Diocleciano que atua, mas sim o prefeito da cidade, que possui exatamente o mesmo conhecimento em economia, psicologia e em todo o resto, assim como o imperador que viveu milhares de anos atrás. Mas o prefeito de Nova York faz exatamente a mesma coisa que fez o homem que praticamente levou o Império Romano à ruína com as próprias mãos. Eu vi um vídeo de um blogueiro que eu costumava assistir muito, mas ultimamente, por algum motivo, acabei perdendo de vista. O nome dele é Cash Jordan. Ele gosta de rir e fazer piadas. Um cara típico de Nova York. Não sei se ele ainda mora em Nova York, mas é um nova-iorquino típico. Por que eu parei para assistir? Ele falava sobre Nova York, então pensei, um nova-iorquino falando da cidade merece ser ouvido.
E, aliás, ele tem milhões de inscritos, ou seja, nada mal, né? Ou seja, o público gosta dele. Vamos ouvi-lo juntos. O aluguel em Nova York está congelado e agora o que vai acontecer? Agora sobre o chamado congelamento do aluguel. O prefeito Bill de Blasio fez uma promessa de campanha e cumpriu, o que me preocupa. Quando você congela o aluguel, você não congela mais nada. Você com certeza não congela o resto. Você não congela seguro, contas, eletricidade, mão de obra, troca de caldeira, conserto do telhado, elevador, nem impostos sobre a propriedade. O quê? O quê? Isso pra gente é totalmente claro, mas parece que para Diocleciano e Mandani isso não faz sentido nenhum. Ou seja, escuta aqui. Você não deixa os proprietários aumentarem o preço dos produtos que eles produzem, ou o aluguel, não deixa aumentar o valor dos apartamentos que eles alugam, mas você não pode influenciar o preço da água ou o custo dos serviços de todos os outros que prestam serviços, ou o preço de todos os produtos que são necessários, por exemplo, para cultivar alimentos ou para consertar e manter em ordem casas e apartamentos. Ou seja, em outras palavras, tudo aumenta, os gastos aumentam e suas despesas estão sempre crescendo, mas a única coisa que não aumenta são os seus rendimentos. Em algum momento, as despesas passam a ser maiores do que a renda. Isso está claro? Na minha opinião, está cristalino, sim. E ainda tem os impostos que o império, ou a cidade, tanto faz, ou a ilha, se você quiser, também nunca diminuem. Só, você está certo, só aumentam. Porque eles aumentam, você pode perguntar, e eu vou te responder, porque imperadores e prefeitos gostam muito de dinheiro e quanto mais, melhor. Bom, vamos continuar ouvindo. As contas continuam crescendo e o que acontece? Muitos pequenos proprietários, não grandes corporações, mas uma família de imigrantes que possui um prédio de 6 apartamentos ou um casal de idosos com uma casa de aluguel, precisam fazer uma escolha impossível. Por exemplo, o quê? Adiar os reparos, deixar os apartamentos vazios porque não há dinheiro para renová-los ou vender. O número de apartamentos diminui. E quando a oferta cai, adivinha o que acontece? O aluguel de mercado aumenta. Aluguel de mercado, aluguel de mercado. Então, quando custa mais caro para os proprietários manterem o apartamento do que o que eles recebem com o aluguel, eles trancam a porta e não alugam mais. Aqui, Decretian ordenou cortar a cabeça de todos que não venderem seus produtos, se os tiverem, certo? Bem, Mandani ainda, enfatizo, ainda não pode cortar a cabeça daqueles que trancaram a porta e não vão alugar seus apartamentos. Mas ele, na verdade, ele inventou outra coisa, e vocês vão descobrir um pouco mais tarde o que ele inventou, porque então uma enorme quantidade de apartamentos vai ficar vazia, porque não conseguem alugá-los por um valor maior do que os custos. O que significa que é mais vantajoso não alugar de jeito nenhum do que alugar e perder dinheiro com isso, então é melhor simplesmente esperar. Isso está claro, né? Isso é observável. Vamos continuar. Sim, mais um ponto. Quando há cada vez menos apartamentos para alugar na cidade, no setor onde não há regulação do aluguel, bem, talvez eu não tenha explicado direito. A parte, digamos, destinada aos mais pobres lá é regulada e tudo mais, mas a parte para os mais, digamos, ricos ou simplesmente para quem tem dinheiro não é regulada. Ou seja, é muito difícil fazer isso sem estrutura, sem governo, sem isso ou aquilo. Ou seja, a cidade praticamente, digamos, talvez, eu não sei, mas me parece que é muito difícil fazer isso. Então, nesse setor que não é regulado, começam a chegar pessoas que não conseguem alugar lá, não há apartamentos suficientes. Quando muitos querem e há poucos apartamentos, o que ocorre? Acho que você entende que o preço do aluguel aumenta, o aluguel sobe. As pessoas que antes alugariam por menos dinheiro agora precisam ou sair da cidade ou pagar mais caro pelo aluguel. Lembra que te falei no início sobre a lei da burocracia? Quando o Estado ou o governo começa a fazer algo relacionado à economia, o resultado sempre é exatamente o oposto do que eles planejavam. Ou seja, provavelmente o prefeito de Nova York, embora eu ache que ele não seja tão louco assim, sabe aonde isso vai levar, mas talvez ele pensasse, ou pelo menos dizia que pensava, que estaria ajudando aqueles que não podiam pagar um aluguel alto, mas acabou se tornando o maior fator de aumento do preço dos aluguéis na cidade. Agora vem a parte interessante. Existem prédios pertencentes à cidade, e a cidade naturalmente os administra, certo? Assim, a cidade recebe benefícios e os administra naturalmente.
foi mostrado positivismo. Como... Não. Oh, so rent... Então, o aluguel vai aumentar e a cidade é dona do prédio, onde o prefeito é o proprietário e adivinha o que acontece lá. Nova York, os Knicks superaram uma desvantagem de 30 pontos na final. Curiosamente, o mesmo percentual que o prefeito está aumentando o aluguel dos moradores desses prédios atrás de mim. O que está acontecendo? Este é o Tracy Towers, no Bronx, um projeto Mitchell Lama com 871 apartamentos, construído com apoio do governo para garantir moradia acessível para a classe média. E quando eu digo ajuda, quero dizer uma ajuda enorme em forma de impostos. O Departamento de Habitação concedeu a esses prédios um empréstimo de 148 milhões de dólares. Em 2016, isso é uma dívida de 170 mil dólares para cada apartamento. O aluguel atual no Tracy Towers não cobre os pagamentos do empréstimo nem os custos operacionais. Você não pode pagar por isso. Cada apartamento gera prejuízo de cerca de 100 dólares mensais. Deixe-me explicar. Gastamos muito na construção deste prédio e precisamos devolver o dinheiro, pois foi emprestado do banco. Para devolver o dinheiro, cada morador deve pagar cerca de 1.000 dólares. Assim, é possível quitar a hipoteca. Mas quando as pessoas se mudaram, o valor do aluguel que foi estabelecido para elas, e elas concordaram com isso porque eram de baixa renda, era de 900 dólares. E aí descobre-se que está faltando 100 dólares de cada inquilino. E Mamdani, ele faz exatamente o que ele proíbe os donos do prédio de fazer. Ele aumenta o aluguel em 30% e o aluguel passa a ser 1.200 dólares. 1.000 vão para o banco e 200 ficam com eles. Mais uma vez. A mesma coisa que é proibida sob pena de uma multa enorme para o proprietário da casa e para os proprietários de casas e apartamentos em Nova York. Por quem é proibido? A resposta é pelos prefeitos da cidade e pelos conselhos municipais. Eles fazem exatamente o que proíbem os outros de fazer. Fazem com os outros. E quando perguntam por quê, eles dizem, temos que pagar a hipoteca. Metas. A matemática não fecha, então a gestão de Mamdani aumenta o aluguel. Achei que o aluguel estava congelado. Bem, isso só vale para os apartamentos que pertencem aos capitalistas gananciosos. Mas quando o apartamento pertence aos socialistas, pode-se aumentar o preço sem problemas. Afinal, somos obrigados, não somos gananciosos. Ah não, mas fica pior. Vamos comparar a Tracy Tower com este prédio. O aluguel é parecido, mas a dívida aqui é bem menor. Só os impostos sobre a propriedade. Os apartamentos aqui dão prejuízo de cerca de 100 dólares por mês devido aos altos custos. A matemática não fecha em nenhum dos prédios. Mas o prefeito vai congelar o aluguel neste prédio privado e aumentar neste prédio que é controlado pelo governo. E se esse prédio privado falir e o governo assumir e a matemática continuar não fechando, adivinha o que eles vão fazer? Então isso mostra que em Nova York temos um esquema para deixar todo mundo pobre e ao mesmo tempo confiscar toda a propriedade privada. Vamos esperar. A vida aqui não ficará mais acessível. Bem, foi exatamente o que eu disse para vocês. Em um caso, o prédio pertence a particulares e a cidade impõe um imposto enorme sobre isso. E os proprietários? Ao alugar os apartamentos, perdem 100 dólares em cada um e não podem aumentar o aluguel. Hoje, eles precisam alugar os apartamentos por um valor menor do que o custo de manter o prédio, incluindo a hipoteca. Ou seja, em algum tempo eles vão declarar falência e então a cidade vai tomar esse prédio deles. Ou eles simplesmente vão fechar tudo o que tem lá e aos poucos vão expulsar todos os moradores. E o prédio vai ficar vazio, se deteriorar e no final das contas vai acabar ruindo. E o prédio do outro lado da rua pertence à cidade, e a cidade cobra dos moradores o quanto quiser. Se quiser, aumenta. Precisa. Vamos em frente. Porque o imperador do Império Romano e o prefeito de Nova York têm uma coisa em comum. Eles não prestam contas a ninguém por nada. E se esse prédio particular falir e o governo tomar posse dele e as contas não fecharem, sabe o que eles vão fazer? Vão aumentar o aluguel. Então isso mostra que existe um esquema em Nova York para deixar todo mundo pobre e, ao mesmo tempo, confiscar toda a propriedade privada. Nada vai ficar mais acessível aqui, com certeza. Em outras palavras, todas as ideias que o prefeito Mamdani tem são confiscar 100% das propriedades na cidade de Nova York da população e tornar tudo estatal. Um presente para nós. O que chamam de retorno para casa, para a pátria. Você não acha que isso já não é nem fascismo, mas simplesmente comunismo militar, caramba?
que o congelamento do aluguel pode reduzir a oferta de moradias e diminuir os investimentos em imóveis para aluguel. E aqui vai mais uma ironia. Quase um terço dos apartamentos com aluguel controlado são ocupados por famílias com renda superior a US$100 mil por ano. Então isso não ajuda muito as famílias que realmente precisam. É um benefício ligado ao apartamento, não à pessoa. E isso significa que todo esse esquema de congelamento do aluguel, na verdade, comprou 2 milhões de votos para o prefeito de Nova York e os socialistas que agora podem fazer tudo o que quiserem. É bem difícil votar contra um político que te paga para você continuar morando na sua própria casa, não é mesmo? Acontece que as pessoas foram informadas de que, se votassem no prefeito Hamdani, teriam a oportunidade de pagar muito menos pelo aluguel dos apartamentos às custas dos proprietários. E o preço não vai mudar de jeito nenhum, aconteça o que acontecer com a inflação. E como os proprietários não vão aguentar por muito tempo, naturalmente a cidade vai confiscar essas casas e alugá-las para os inquilinos por preços ainda menores. Por quê? Por terem votado. Pelas pessoas certas. Você vota em mim e eu te dou milhares de dólares de presente, às custas dos proprietários de imóveis, dos capitalistas. Que ideia maravilhosa! Nem mesmo Diocleciano teria pensado nisso. E todos nós pensávamos que tipo de idiotas votam nesse Hamdani. Mas acontece que eles não são idiotas, pelo contrário, são criaturas muito espertas e desprezíveis. Mas não são criaturas desprezíveis e burras. Vamos ouvir o que o próprio imperador tem a dizer. Imperador, som na parede. Aumentamos os impostos dos mais ricos de Nova York, em vez de tirar dos que nada têm. Neste processo, lembrei das palavras do economista austríaco Friedrich Hayek. Se os socialistas entendessem economia, não seriam socialistas. Os últimos meses mostraram que os socialistas entendem de economia tão bem quanto os capitalistas, e ainda conseguem corrigir anos de má administração adotando nossos princípios. Sim, o prefeito entende tudo isso e está ciente. Ele é mais inteligente que os capitalistas, mesmo com o pesadelo que se aproxima. Bem, isso significa que, por exemplo, a administração municipal de abastecimento de água também não vai aumentar suas tarifas, porque você proibiu o aumento do aluguel. Se proibiu aumentar o aluguel, também não vai cobrar mais pelos seus serviços, certo? Não, não está certo. A cidade e as autoridades municipais querem receber dinheiro. Eles precisam desse dinheiro, e quanto mais, melhor. Por isso, eles aumentam o preço dos seus serviços, e a água é um serviço da cidade. Veja, por exemplo, olhe só. A administração de abastecimento de água de Nova York aprovou oficialmente um aumento de tarifas de 6%. Então, pela água que chega nesses apartamentos, seja aluguel comum ou congelado, não importa. Agora é preciso pagar 6% a mais. E quem paga por isso? Bem, é o proprietário. Proprietários pagam pela água quente e fria e aquecimento em muitos desses apartamentos, o que é basicamente outro imposto. Isso é simplesmente o governo colocando a mão no bolso dos proprietários, proibindo-os de comprar e de ganhar mais. Toda essa situação é uma catástrofe. Por isso, com o aumento de impostos, seguro, mão de obra e tarifas de água, o prefeito está subindo o aluguel em suas casas. Essas pessoas que entrevistei e você também deve ter ouvido dizem: meu telhado está desabando, o saguão não é reformado há 100 anos porque aumentam meu aluguel. Entendo totalmente sua frustração. Eles precisam entender que manter essas moradias ficou insuportável. E os proprietários não têm culpa, pois muitos custos são controlados pelo governo. Bem, acho que já chega. Já basta para nós dois tentarmos entender isso. Tentar entender essa invenção maravilhosa chamada então de assalto à população na cidade de Nova York. Acho que já está claro que o que está sendo proposto é o fascismo como um período de transição, e depois o objetivo final é o comunismo completo, exatamente como Marx dizia, e um pouco também como Mao Tse-tung. Então, senhores, se alguém quiser ir para a cidade de Nova York, eu tenho uma sugestão. Comprem algumas casas lá para isso, para doá-las às pessoas. Porque se vocês mesmos não doarem, vão tomar de vocês. Ou então, de jeito nenhum, comprem nada na cidade de Nova York. Eu contei para vocês só um esquema de como tomar propriedade privada, certo? Existem muitos desses esquemas. Espero que vocês entendam que Mamdani e seus comparsas não vieram só com um esquema. Esse partido, o novo partido dele, que agora se chama Partido Socialista, bem, eles se chamam de socialistas democráticos, democratas socialistas, né? Só para vocês pensarem que eles são democratas, nada disso. Ou seja, eles querem fazer exatamente o mesmo experimento que foi feito na União Soviética, na Coreia do Norte, no Vietnã e em vários outros países, incluindo, por exemplo, o nosso vizinho Cuba.
Por que que eles fazem isso? Eles são idiotas? Idiotas? Não, eles não são idiotas. Eles são canalhas. Bem, e claro, mentirosos. Mas espero, senhoras e senhores, que não pensavam que alguém que se diz socialista seria honesto, certo? Bem, nós não somos tão idiotas assim. Ele mesmo disse uma vez com sinceridade: eu sou socialista, ou seja, eu sou ladrão. Pessoal, eu sou ladrão. O que mais vocês querem dele, né? Por hoje é só. Se vocês se interessarem pelos meus pensamentos entre esses vídeos, então se inscrevam no novo canal. Um novo canal que eu abri no Telegram. Ele se chama Leon Whitestein US, como Estados Unidos. Leon Whitestein US, em letras latinas. Todas as 3, todas as 4 palavras juntas. Até logo.